A graça e a paz. Este é o canal Io do Pulcine. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de Charles Swindoll, Séries de Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 14, quando Deus diz não. Há uma frase num velho hino que diz: o que ele toma ou que ele nos dá demonstra o precioso amor do Pai. É fácil cantarmos o que ele dá demonstra o amor do Pai, mas é difícil cantar a segunda parte. O que ele toma de nós demonstra o amor do Pai. Pensamos no amor como algo que dá, mas algumas vezes o amor envolve remover algo que não seria para o nosso bem. Pense nos seus sonhos desfeitos. Pense nas vezes em que sentiu que uma certa coisa era o plano de Deus para a sua vida, só para vê-la interrompida e depois receber de alguma forma a revelação do Pai. Esse não é meu plano. É um propósito nobre, de fato, uma grande decisão, mas não é o meu plano para você. Isso é duro de ouvir. O rei Davi aprendeu como era difícil. Um interlúdio de paz. Por ser um homem de guerra, de fato, um guerreiro muito corajoso, Davi se envolvia frequentemente em batalhas e em situações estressantes. Todavia, houve um interlúdio de calma e tranquilidade em sua vida. Algumas vezes, uma grande abertura muda de uma melodia apaixonada para outra, fazendo uma pausa no meio, antes do grande final. É assim que imagino o rei nessa época. Houve um período tranquilo em que as coisas se mostraram calmas e pacíficas. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Segundo Samuel 7:1. Em primeiro lugar, Davi teve paz doméstica. É possível que em cima da lareira de sua casa ele tenha escrito Shalom. Tudo estava em paz. Tudo ia bem com a sua alma. As crianças brincavam nos aposentos da casa. As mulheres estavam contentes e Davi tinha paz no coração. Esta talvez tenha sido a época em que ele se sentou ao lado do fogo à noite, ficou observando as chamas creptarem. Enquanto isso, começou a refletir e a meditar. Esses são alguns dos melhores tempos da minha vida. Os breves interlúdios, os silêncios. Eles abrem espaço para a reflexão, para os pensamentos profundos. Além disso, Davi tinha descanso nacional. Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos, posso afirmar que Davi não tinha esse tipo de paz com frequência. A batalha permanente com os filisteus fora resolvido temporariamente e tudo estava calmo, pelo menos por algum tempo. Não havia nenhum gigante em cena gritando blasfêmias, não havia qualquer movimento, qualquer estratégia para invadir a nação. Carros pesados não estavam carregando implementos de guerra para perto dos muros de Jerusalém. Havia um interlúdio de paz. Davi, ao começar a refletir sobre o período de paz em sua bonita casa decorada de cedro, põe-se a sonhar e fala sobre este sonho ao profeta Natã. Esta é a primeira menção do profeta Natã na Bíblia. Ele era o confidente de Davi e veio a ser mais tarde o homem que apontou o dedo para o rei adúltero e disse: você é o homem, você é o pecador. Ele é um amigo íntimo, é um profeta e no momento um conselheiro. Davi então chama Natã e diz: disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus se acha numa tenda. Natã disse ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Segundo Samuel 7:1 e 2. Que bom amigo! Os bons amigos animam você e vice-versa. Natã encorajou Davi a seguir aquilo que estava no seu coração. O que seria? Vimos nos últimos capítulos como Davi levou a arca de Deus para Jerusalém, devolvendo-a ao povo de Israel. Mas ele começara a preocupar-se com o fato de a arca estar numa tenda enquanto ele mora numa linda casa.
teve então a ideia de construir uma residência permanente para Deus, para abrigar todos os utensílios sagrados. Disse Davi: não é certo que o rei more nesta bela casa de cedros e a arca, a própria presença de Deus, fique numa pequena tenda lá fora. Vou construir uma casa para Deus. Quero levantar um templo em sua honra. Deus jamais habitará numa casa permanente, mas Davi resolveu mudar isso. Quero enfatizar agora, por tudo que sabemos a respeito de Davi, que ele não teve qualquer motivo oculto aqui, nem ambição egoísta. Não queria engrandecer o seu nome. Na verdade, ele não queria exaltar outro nome além de Deus ao construir esta casa. Durante os interlúdios da vida, é que temos tempo para concretizar um sonho ou um objetivo ideal. Alguns de vocês, nos momentos tranquilos de sua vida, perceberam a vocação para o qual Deus os estava chamando. Isso pode ter acontecido num acampamento ou num retiro, onde você lançou um ramo de promessa no fogo, havendo estabelecido um objetivo para seguir. É possível que isso acontecesse no silêncio do seu quarto, depois do culto na igreja, certa noite, ou talvez em seu dormitório de estudante na faculdade. Você não conseguia dormir e pegou então a Bíblia, descobrindo nela alguns pensamentos que começaram a fazer sentido. Em breve, eles atiraram uma flecha diretamente sobre algum objetivo novo e interessante. Você disse então para si mesmo: é isso, esse é o meu compromisso, é para onde vou. Essas coisas acontecem nos interlúdios da vida. Você tem de retardar o passo e ficar em silêncio nesses tempos especiais, a fim de ouvir a voz de Deus e sentir a sua orientação. Quero, porém, acrescentar isto. Algumas vezes, o sonho vem de Deus, outras vezes não. Ambos são nobres, ambos são grandes decisões, ambos são ideais. Mas quando não são de Deus, não irão realizar-se, e nem devem. É, no geral, difícil determinar sua origem, muito difícil mesmo. De fato, você terá amigos como Natã que lhe dirão: vá, faça tudo o que decidiu, porque o Senhor está com você. Só para ver Deus mostrar mais tarde que esse não era o plano dele. É interessante notar que foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Uma resposta do céu. Observe a resposta divina. Ela é dada, na verdade, por Natã, mas é uma palavra de Deus. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tua casa para minha habitação? Segundo Samuel 7, 4, 5. Numa passagem paralela, em 1 Crônicas 17, é dito mais diretamente: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. 1 Crônicas 17, 3 e 4. Que resposta dura para levar ao rei. Mais cedo, naquele mesmo dia, Natã dissera a Davi: o Senhor está com você, Davi. Vá em frente, realize os seus planos. Agora, poucas horas depois, Natã ouve o Senhor dizendo: nada disso, nada disso. Como pode ver, Natã não ouvira a voz certa da primeira vez. Não fazia parte do plano de Deus que Davi construísse um templo. Era uma ótima ideia, um grande plano no coração de Davi, mas não era o plano de Deus. E isso é difícil de suportar. Com a recusa desse pedido, no entanto, Deus oferece afirmação a Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Segundo Samuel 7, 8. Tudo fica claro então. Davi, nomeei você para ser rei. Dei-lhe dons e o escolhi para guiar o meu povo, e não para construir um templo. Fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Segundo Samuel 7, 9. Davi, você é um homem de guerra.
O seu coração está nos campos de batalha. Você é um soldado e um guerreiro, e não um construtor. É um homem para as trincheiras. Eu o abençoei de tal modo que todos os seus inimigos foram subjugados. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Segundo Samuel 7, 12 e 13. Ah, que grande avanço! Davi, você conhecerá o prazer de ter um filho que construirá este templo. Não mediante os seus esforços, mas por meio do seu filho, o sonho será cumprido. Lembre-se agora de que não se trata de uma questão de pecado aqui. Não é o juízo de Deus que está vindo sobre Davi em consequência de um erro. É simplesmente Deus redirecionando o plano de Davi, dizendo: essa é uma grande decisão, mas digo não a você e digo sim ao seu filho. Aceite isso. Davi estava errado no começo, errado em pensar na construção de um templo? Não se trata de estar errado ou não, mas de aceitar o não de Deus e viver com o ministério da sua vontade. Nós, que habitamos neste planeta, costumamos fazer pacotes de tudo e esperamos que Deus empacote o seu plano para nós exatamente como faríamos. Queremos que a nossa lógica seja a dele e, quando não é, ficamos imaginando o que está errado por não funcionar como teria funcionado como a nossa. A fim de resolver este problema, examine por um momento uma seleção paralela em 2 Crônicas 6. Eu repito, não se trata de pecado aqui. De fato, o Senhor louva Davi por ter tido este pensamento. Ao fazer isso, Deus remove toda a culpa que pudesse estar envolvida. Estas são as palavras de Salomão, filho de Davi. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. 2 Crônicas 6, 7, 9. A última parte do verso 8 é profunda, pois Deus diz a Davi: bem fizeste em resolver em teu coração. Em vez de considerar o seu desejo de construir um templo como algo errado, Deus diz a ele: louvo o seu pensamento. Louvo você por ter um coração tão sensível a mim, que desejou construir uma casa de adoração para a minha glória. Foi bom isto, estar em seu coração. Não é meu plano que faça isso, mas eu o louvo por pensar assim. Um pouco de sabedoria mundana. Quando Deus diz não, não se trata necessariamente de disciplina ou rejeição. Pode ser simplesmente redireção. Você buscou a vontade dele e quis cumpri-la. Atirou um pedaço de madeira no fogo e viu seus desejos egoístas subirem na forma de fumaça. Com toda a boa intenção, você diz: pela graça de Deus, vou buscar isto. E eis você, 30 ou 40 anos mais tarde, ou talvez apenas 5 anos, e não conseguindo nada. Se der ouvido a certas pessoas, mergulhará num sentimento de culpa. Veja bem, dizem elas, você fixou o coração em Deus, mas fugiu dele. Está fora da sua vontade. Não sei com quantos casais conversei que bem cedo na vida tinham o seu plano traçado para a existência inteira, mas não funcionou. Por mais que tentassem, ele não foi na direção planejada. Indivíduos assim acabam geralmente vivendo com um sentimento de culpa, pensando que não estão mais andando na vontade de Deus. Olhe, foi bom que tivesse o plano em seu coração, mas quem pôde dizer que era de fato a vontade de Deus? Talvez a estrada que estejam palmilhando seja a vontade de Deus para eles. E foi preciso o não dele
para colocá-los no caminho certo. O que temos de fazer em nosso andar com Deus é ouvir cuidadosamente todos os dias. Não volte apenas a uma decisão dizendo: vai ser assim para sempre. Não importam as circunstâncias. Precisamos examiná-la a cada dia, mantê-la fresca, manter o fogo aceso, dizendo: Senhor, este arranjo é teu, este plano é teu. Se não for, torne-me sensível a ele. Quem sabes tu estás redirecionando a minha vida? A segunda coisa que quero dizer é que Deus não chama todos para construir templos. Ele chama algumas pessoas para serem soldados. Chama algumas pessoas para fazer um trabalho duro nas trincheiras. Chama pessoas para representá-lo em solo estranho. Mas não chamam todos. Deus tem todo tipo de meios criativos para usar-nos. Meios que nem podemos imaginar e certamente não podemos ver ali em cima, na próxima curva da estrada. Quero acrescentar também que uma das coisas mais difíceis de suportar é saber que Deus vai servir-se de outra pessoa para cumprir algo que você julgou ser o seu objetivo. Foi isso que Davi teve de ouvir. Não vai ser você, Davi. Será seu filho Salomão. Faça uma pequena pausa e reflita sobre o parágrafo que acabou de ler. Alguns precisam deixar que ele penetre. Qual foi a resposta de Davi? Foi belíssima. Então, entrou Davi na casa do Senhor e ficou perante ele. 2 Samuel 7,18. Observe esta posição. Ele apenas sentou-se. Não é interessante? Talvez fosse no seu quarto, em sua casa, ou talvez no seu escritório. Ele pôde ser prostrado no chão, olhado silenciosamente para o alto. Acabara de ouvir Deus dizer-lhe: a resposta é não. Você não vai realizar este plano. Estou satisfeito em saber que um pensamento tão nobre estivesse em seu coração, mas não é o meu plano. Então Davi sentou-se como uma criança, argumentou com o Senhor, dizendo agradecido: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. 2 Samuel 7, 18-20. Não parecem as palavras de uma criança? Quando ela se refere a si mesmo, geralmente usa o próprio nome. Papai, o Noá pode andar mais um pouco de bicicleta antes do jantar? É isso que meu neto perguntaria ao pai. Como um menino, Davi sentou-se diante do Senhor e disse com efeito: Papai, quem é Davi para que tenhas abençoado a minha casa e minha vida? Tu me tiraste da tarefa de pastorear e me deste este magnífico trono. Quem sou eu? Como já sabe, é importante que, de vez em quando, nos sentemos, façamos um breve retrospecto das nossas curtas vidas e contemos as nossas bênçãos. Quem somos nós para termos sido protegidos das chuvas que caíram, deixando centenas de desabrigados? Quem somos nós para que Ele tivesse abençoado nossas casas e as mantido seguras? Quentes no inverno, frescas no verão? Quem sou eu, Senhor, para me deres saúde e força para manter o emprego, ou seguir esta carreira, ou receber este diploma? Ou ter pais que me encorajaram, ou ter esses filhos e vê-los crescer? Quem sou eu? Com um sonho ou sem ele, sou uma pessoa abençoada, diz Davi. Esta é mais uma evidência de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que momento poderoso, que declaração de louvor Davi oferece a Deus, mesmo neste momento, que deve ter sido uma decepção para ele. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa,
confirma-a para sempre. Seja para sempre engrandecido o teu nome. Tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade. Com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. 2 Samuel 7, 22 ao 29. Que homem agradecido! Mesmo assim, quase temos de perguntar, Davi queria mesmo dizer o que disse? Uma outra pergunta e uma outra passagem será útil. Tendemos a pensar, isso é ótimo em teoria, mas Davi realmente apoiou seu filho neste projeto que tinha sido originalmente um sonho seu? Sim, ele apoiou. Em 1 Crônicas 22, Davi disse: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. 1 Crônicas 22:1. Você sabe o que está acontecendo neste ponto? Davi desenrolou os planos que preparara e anda pela cidade dizendo: É aqui que vai ser a casa do Senhor Deus. Este é o local do altar. Mesmo sabendo que não irá construir pessoalmente a casa, ele dá apoio. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois, dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente. Para o nome e glória em todas as terras, providenciarei, pois, para ele o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. 1 Crônicas 22, 2 e 5. Que pai! Ele pode ter sido fraco em certas ocasiões, mas neste momento, Davi se destaca. Senhor, sei que não queres que eu realize este sonho, mas, Senhor, vou pôr de lado quanto puder para apoiar meu filho enquanto ele cumpre o sonho que estava no seu coração. Que reação generosa! Vou verificar que haja pregos, madeiras e pedras, todo o material de que meu filho vai precisar. Então me retiro e digo que o teu nome seja engrandecido mediante os esforços de outro. Esperança proveitosa para os sonhos desfeitos. Vejo duas simples verdades em tudo isso. Primeiro, quando Deus diz não, significa que Ele tem um meio melhor e espera que eu o apoie. Segundo, a minha melhor atitude é colaboração e humildade. Ele não chama todos para construírem um templo, mas chama todos para serem fiéis e obedientes. Alguns dos leitores estão provavelmente vivendo com sonhos desfeitos. Em algum ponto do passado, você teve grandes esperanças de que a sua vida iria numa certa direção, mas o Senhor, por alguma razão misteriosa, disse: não, você já viveu bastante, tem uma certa idade e se descobre na prateleira. Os mais jovens estão tomando conta de tudo e seguindo em frente. Como a idade chega depressa. James Dobson exprime isso em palavras de um modo excelente. Justamente quando o nosso rosto está sereno, nossa mente falha. No momento em que conseguimos realmente nos organizar, estamos muito velhos para pôr em prática nossos planos e os entregamos então a Salomão em nossas vidas. É preciso, porém, muita humildade para dizer a essa pessoa que Deus esteja com você. Farei tudo para apoiá-lo, a fim de que o plano seja cumprido. Vi esta atitude no Dr. Richard Sion, um homem de Deus que para mim foi modelo de verdadeiro pastor. Durante mais de 12 anos, ele pastoreou a Emmanuel Baptist Church em Richmond, Virgínia. Deus o abençoou. Ele era membro de várias diretorias de missões. Seu talento no púlpito e como escritor eram notáveis. Quando deixou o pastorado na Virgínia, tornou-se pastor da Wilton Bible
Church não se achava ali há muito tempo, porém, quando teve uma doença rara nos rins, a qual o obrigou a viver numa máquina de diálise durante 6 horas por dia, 3 a 4 dias por semana. No auge da sua carreira, seu tapete foi puxado. Ele não podia mais suportar os rigores do pastorado e, em vista disso, alguns não compreenderam e outros criticaram. Ele partiu arrasado. Em vez de desistir de tudo, no entanto, aceitou o convite do Dr. John Walworth para voltar à sua universidade e tornar-se capelão do Seminário Teológico de Dallas, cuja posição manteve até morrer num acidente de carro há vários anos. No determinado ponto, durante seus últimos anos, quando parecia tão doente, tão curvado e amarelo, ele me disse: Chuck, gostaria de escrever um dia um artigo para a revista Seleções, porque desse modo ele alcançaria o maior número de pessoas. Gostaria de chamá-lo Ligado na Vida. Seu rosto se abriu num sorriso. Você nunca vai saber como é, a não ser que tenha vivido como eu, indo para a cama à noite sem estar certo se amanhã seguinte vai estar vivo. Enfrento a morte todos os dias. Que grande homem de Deus era o Dr. Seun. Este homem cujos sonhos para sua própria vida foram destroçados, escolheu investir seus últimos anos na vida de homens mais jovens, os Salomões do futuro, para construir templos que ele nunca veria serem erguidos. Ele aceitou o plano alternativo de Deus com todas as suas forças, de mãos vazias e, dependente do seu sonho, investiu em centenas de ministros mais jovens que estão agora comprometidos em cumprir alguns dos sonhos que ele um dia esperou realizar. Um de meus poemas favoritos me vem à mente em momentos como esses. Uma a uma ele as tirou de mim, todas as coisas que eu mais apreciava, até que minhas mãos se esvaziaram, cada brinquedo brilhante se foi. Andei então pelas estradas da vida angustiado em meus trapos e pobrezas, até que ouvi sua voz convidando: levante essa mão vazia para mim. Estendi as mãos para o céu e ele as encheu com um suprimento de suas próprias riquezas transcendentes, até que elas não podiam mais contê-las. Minha mente insensata e embotada finalmente compreendeu que não podia derramar suas riquezas em mãos já cheias. Você se identifica com Davi? Suas mãos estavam cheias de sonhos e visões, prontas para apresentá-las a ele no altar do sacrifício? Você tinha seus planos preparados e estudados só para vê-los desmoronar a seus pés? E está agora aí, de mãos vazias? Quero dizer-lhe que Deus está pronto para encher suas mãos vazias de um modo que você nunca irá imaginar, se apenas levantá-las para Ele em obediência e louvor, como fez Davi. Deus continua vivo e ativo e sabe o que está fazendo. Para alguns, Ele diz sim. Para outros, não. Em qualquer dos casos, a resposta é a melhor. Por quê? Porque as respostas de Deus, embora surpreendentes, nunca serão erradas. Com a graça de Deus, concluímos aqui a leitura do capítulo 14 desse livro maravilhoso de Charles Swindoll, série de Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Este é o canal Hildo Pulcini e, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Não deixe de dar o seu like e fazer o seu comentário. Lembrando que na descrição do vídeo você tem todos os outros capítulos. Que Deus te abençoe. Fique na paz.